Série Profecias Bíblicas. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Hoje nós vamos apresentar mais um programa da série Profecias Bíblicas. Estaremos trazendo o 7º tema. Quem é a ponta pequena? O 11º chifre citado pelo profeta Daniel no capítulo 7. Quem é? No estudo anterior, trouxemos o tema As 4 Bestas e os Impérios Mundiais. Você teve a oportunidade de entender que a profecia que estudamos em Daniel 7 trata do mesmo assunto que Daniel 2. Você percebeu que muitos detalhes foram acrescentados. Isso nos ajudou na compreensão da profecia. Você percebeu que o leão e a cabeça de ouro é o Império Babilônico, que o urso, os braços e o peito de prata é o Império Medo-Persa, que o leopardo com 4 asas e 4 cabeças e o ventre e coxas de cobre é o Império Grego, que o animal terrível e espantoso e as pernas de ferro é o Império Romano. 10 chifres na cabeça do animal terrível e espantoso, e os pés de dedo de ferro e o barro é a divisão do Império Romano. Mostramos como a história confirma o cumprimento das profecias. Mostramos que a história apresenta uma sucessão de impérios, os quais seguem a ordem escrita nas profecias. Assim vimos que os detalhes descritos nas narrativas proféticas para cada império reforçam a veracidade da profecia e seu fiel cumprimento até nos mínimos detalhes, os quais a história registram. Mostramos o cumprimento da profecia a respeito da fragmentação do Império Romano em 10 pequenos reinos. E por fim, fizemos uma introdução mostrando o surgimento de um poder político e religioso dentre os 10 reinos. Mostramos a estratégia política que os imperadores romanos usaram para continuar governando. Finalizamos com as palavras do profeta Daniel. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Daniel capítulo 7, dos versos 19 ao 21. Se você não acompanhou a apresentação do programa passado, solicite o áudio, pois nós temos certeza que o seu entendimento será ampliado. O programa que nós íamos apresentar hoje não seria esse tema. Nós iríamos apresentar a besta do Apocalipse 13 e a guerra aos santos. Mas como fizemos apenas uma introdução sobre a ponta pequena, falamos muito do desenvolvimento das 10 nações no Império Romano, mas não falamos muito da ponta pequena, então achamos por bem trazer um pouco mais sobre a ponta pequena. E é claro, ao abordar sobre a ponta pequena, nós faremos menção da besta mencionada no Apocalipse 13, nos primeiros versículos, que trarão mais detalhes no sentido de nós percebermos que realmente aquela besta do capítulo 13 se trata do Império Romano. Hoje nós temos então o tema, quem é a ponta pequena, o 11º chifre apresentado na profecia de Daniel 7. Daniel 7:8. Estando eu a considerar os 10 chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Um chifre pequeno, não é isso? Mas ele tem boca e olhos, e falava grandes coisas. O profeta Daniel, ele teve o desejo de conhecer a respeito disso, a respeito do 4º animal, e ele apresenta para nós isso, Daniel 7, verso 19 ao 21. O profeta Daniel disse:
Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos, e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Em Daniel 7, verso 8, Daniel ele viu um pequeno chifre. Já em Daniel 7, verso 19 ao 21, ele percebe que esse chifre era mais robusto do que os seus companheiros, do que os outros 10. E ele olhava e diz que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu. O nosso irmão Daniel está trazendo revelações para nós, que nós já falamos no programa passado. Então, no estudo anterior, nós mostramos que as 10 pontas são as 10 nações europeias que se formaram a partir da invasão dos bárbaros ao Império Romano, dividindo e enfraquecendo o domínio deste império. No texto profético de Daniel 7, verso 19 ao 21, Deus está mostrando um poder que se desenvolveria a partir da divisão do Império Romano e deixa claro que este reino seria mais forte, esse poder, do que qualquer uma das 10 nações, como já falamos, e faria guerra ao povo de Deus, os santos. Daniel 7:8, estando eu a considerar os chifres, que nós entendemos aqui ser os reinos bárbaros que se formaram, eis que entre eles, entre essas nações que se formaram, esses reinos bárbaros, subiu outro chifre pequeno, que nós entendemos ser o poder político e religioso, diante do qual, desse chifre pequeno que cresceu e tornou-se muito forte, caíram 3 dos primeiros chifres, eles foram arrancados. E eis que nesse chifre, que se mostrava robusto mais do que os seus companheiros, havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Daniel 7:24. Ao profeta Daniel foi dito: e quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino, Império Romano, que nós acreditamos, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. O profeta descreve para nós, por meio da revelação que recebeu de Deus, que esta ponta pequena que se torna robusta, cresce muito e se torna mais forte do que as outras, os seus companheiros, ela seria diferente dos primeiros. Então ela não exerceria um poder político apenas. Por que diferente? Porque ela exerceria um poder político e religioso. Os registros históricos comprovam para nós o surgimento deste poder político e religioso desenvolvido na cabeça, quer dizer, no domínio do animal terrível e espantoso que é Roma, o Império Romano. A história mostra como em momentos da divisão a religião trouxe a paz e a unidade aos romanos. O mundo romano estava desejoso de paz. Otávio Augusto se encontrou na situação daquele que detém o poder absoluto no imenso império, com suas províncias pacificadas e em cuja capital a aristocracia se encontrava exausta e debilitada. A habilidade de Augusto, esse nome adotado por Otávio em 27 a.C., consistia em conciliar a tradição republicana de Roma com a demonarquia divinizada dos povos orientais do Império. O longo período durante o qual Augusto foi senhor dos destinos de Roma, foi entre 27 a.C. a 14 depois de Cristo, caracterizou-se pela paz interna, Pax Romana, pela consolidação das instituições imperiais e pelo desenvolvimento econômico. O culto imperial foi introduzido em Roma no início do Principado de Augusto, de 27 a.C. a 14 depois de Cristo, e teve uma grande importância no processo de centralização do poder e unificação do Império Romano, expandindo-se rapidamente por todas as províncias. Wikipédia e Enciclopédia Livre. Estamos falando de Roma República na transição para a fase imperial. Um dos problemas que os nossos irmãos tiveram com Roma e que muito agravou para eles foi a questão de não reconhecer o imperador como uma pessoa divina, como um semideus. E foi isso que trouxe muitas dificuldades e custou a vida de milhares dos nossos irmãos. Não reconheciam o imperador, não reconheciam. Este foi um dos temas que Constantino tentou tratar logo, porque teria que encontrar alguém que substituísse o imperador
E esse alguém era quem? Jesus. E aí trataram de colocar Jesus em igualdade com Deus, e aí Jesus passa a ser o Senhor de Roma no início, mas esse poder passado a um Papa, que esse Papa que estaria governando em Roma era um sucessor de Pedro. Interessante. E herdeiro do trono. Foi isso que fizeram para trazer um poder divinizado, mas para a pessoa de Jesus. Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é igual a Deus, Jesus é igual a Deus. E foi isso que foi a briga entre Ário e outros que lutaram, e isso termina no Concílio de Nicéia em 325, nós vamos falar um pouquinho lá à frente. Eu trouxe um pouco disso que eu acho que é interessante nós sabermos. Sim, sim. Finalmente, em 2 a.C., Augusto recebeu o título de pai da pátria, Pater Patriae, que confirmava a sua autoridade de pai sobre a sociedade romana e teve grande importância no desenvolvimento do culto imperial. E em decorrência dessa manifestação de poder que o culto ao imperador surgiu como a forma mais plena da dominação política, social e religiosa do príncipe sobre a população do Império Romano. Os historiadores, eles trazem que, entretanto, o culto não era direcionado à pessoa do imperador em si, mas à sua essência divina, numen, o que colocava como um ser mortal, divinizado apenas após a sua morte pela cerimônia da apoteose. E o diferenciava dos demais deuses e entidades que constituíam a crença religiosa dos romanos. A apoteose, o que é isso? Consistia em elevar alguém ao status de divindade, ou seja, endeusar, deificar uma pessoa devido a alguma circunstância excepcional. No mundo antigo, esta circunstância era geralmente considerada para os heróis. Origem, Wikipédia, Enciclopédia Livre. Foram os seguintes títulos e poderes conferidos a Otávio pelo Senado, com o objetivo de legalizar o seu poder. Qual foram os títulos, ministro? Poder tribunício. Isso tornava o imperador sacrossanto e inviolável. Parece que nós estamos falando do papado, não parece? Vê que há uma transição. Eles iam mudar a figura do imperador para a figura do papa. E o império proconsular. O que é o império proconsular? Confiava-lhe o comando absoluto do exército. Mas tem um aqui que é muito mais sério, Pontífice Máximo. Olha aqui, quem é o Pontífice Máximo aqui? Com esse título, Otávio tornou-se o chefe da religião romana. Príncipes, senatos. Dava-lhe o privilégio de primeiro cidadão do Estado e o direito de governar o Senado. Imperator. Título reservado aos generais, vencedores e conferido a Otávio pelos soldados. Isso nós vemos na história antiga e medieval. José Jobson de Arruda, página 287. Esse título de imperador parece que não existe hoje, mas existe nos movimentos religiosos aí, vários imperadores. É eles que imperam, não é Cristo. Assim, a história confirma, o culto imperial foi um dos fatores da centralização e de unificação do Império Romano, encontrando resistência no cristianismo, como nós já falamos, que por isso não foi aceito na sua fase inicial. Muitos cristãos foram perseguidos nos séculos 2 e 3. Origem, Wikipédia, Enciclopédia Livre. Estamos aqui trazendo registros históricos que nos ajudam a entender como se desenvolveu o poder político e religioso através da ponta pequena. Daniel 7, verso 8, estando eu a considerar os chifres, os reinos bárbaros, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, o poder político e religioso, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. O Império Romano estava desabando. Já havia sido dividido em oriental e ocidental, que nem nós vemos lá na estátua, e era governado por meio de uma tetrarquia. Tetrarquia, do grego tetra, por derivação, nós vemos dessa palavra de tétaris, 4, e archei, governar, designa qualquer sistema de governo em que o poder esteja dividido entre 4 indivíduos, denominados tetrarcas. Usualmente aplica-se à tetrarquia introduzida pelo imperador romano Diocleciano em 293.
e que durou até 313. A instituição da tetrarquia marca a resolução da crise do século III e a recuperação do Império Romano. Outro fato que é interessante trazer aqui era a disputa por primazia que existia entre 5 homens que se denominava dentro do cristianismo, ali no seu desenvolvimento logo, como patriarcas. Eram 5 homens que diziam-se cristãos, que queriam ter primazia sobre os demais. Era um em Jerusalém, em Alexandria, o outro em Roma, o outro em Constantinopla. E foi esta disputa que trouxe uma visão para o imperador de mudar as coisas e trazer uma unificação, acabar com essa divisão. Um pouco mais à frente nós vamos falar sobre isso. As tribos germânicas, dos godos, vândalos, suevos, alanos, também adentraram militarmente o combalido território romano. O território romano já estava assim desabando. Assim como em outros momentos da história de Roma, o imperador Constantino buscava a unidade do império por meio de um poder religioso e político. Constantino I, também conhecido como Constantino Magno ou Constantino o Grande, foi um imperador romano proclamado Augusto pelas suas tropas em 25 de julho de 306, que governou uma porção crescente do Império Romano até a sua morte. Magêncio, filho do velho imperador Maximiano, iniciou a revolta em Roma e o imperador, Valério Severo, teve que se refugiar em Ravenna, onde é forçado a se suicidar. Maximiano, que estava infeliz com a obscuridade após sua abdicação, visitou o imperador Constantino e celebrou o casamento deste com sua filha Fausta. Maximiano, então, por causa de sua autoridade anterior, elevou Constantino à posição de Augusto, dando legitimidade à eleição feita pelo exército. Então, nós vemos aí que ele já estava tendo autoridade, tanto religiosa como política, o ministro? A história confirma para nós que, devido às ameaças, os imperadores buscavam apoio dos cristãos. Eles queriam apoio dos cristãos. Os cristãos, eles eram uma religião, uma prática dentro do império ilegal. Era ilegal e era perseguida. Então, o que eles fazem? Vamos tentar buscar o apoio dos cristãos. Antes da emissão do Edito de Milão, muito conhecido, Galério, em 30 de abril de 311, promulgou o Edito de Tolerância, também chamado de Decreto da Indulgência, no qual, buscando harmonia política, reconhece o cristianismo e dá fim à perseguição anticristã. Então, antes de Constantino, alguém já decretava um Edito de Tolerância. Os cristãos já podiam ser tolerados. Tolere eles, que é melhor para nós. Assim a gente encontra mais harmonia política, mais unidade, tal. Vamos ler aqui, cooperador Giliardi, o Edito de Milão de março de 313. Olha como diz o Edito. Nós, Constantino e Licínio, imperadores, encontramos-nos em Milão para conferenciar a respeito do bem e da segurança do império. Decidimos que, entre tantas coisas benéficas à comunidade, o culto divino deve ser a nossa primeira e principal preocupação. Parecendo-nos justo que todos os cristãos, inclusive, gozem da liberdade de seguir o culto e a religião de sua preferência. Assim, qualquer divindade que no céu morasse nos há a propiciar a nós e a todos nossos súditos. Decretamos, portanto, que, não obstante a existência de anteriores instruções relativas aos cristãos, os que optarem pela religião de Cristo sejam autorizados a abraçá-la sem estorvo ou empecilho, e que ninguém absolutamente os impeça ou moleste. Observai, outro sim, que também todos os demais terão garantia à livre e irrestrita prática de suas respectivas religiões, pois está de acordo com a estrutura estatal e com a paz vigente que asseguremos a cada cidadão a liberdade de culto, segundo a sua consciência e eleição. Não pretendemos negar a consideração que merecem as religiões e seus adeptos. Outro sim, com referência aos cristãos, ampliando normas estabelecidas já sobre os lugares de seus cultos. É-nos grato ordenar pela presente que todos que compraram esses locais os restituam aos cristãos, sem qualquer pretensão e pagamento,
Use-se da máxima diligência no cumprimento das ordenanças a favor dos cristãos e obedeça-se a esta lei com presteza para se possibilitar a realização de nosso propósito de instaurar a tranquilidade pública. Assim continue o favor divino já experimentado em empreendimentos momentosíssimos, otorgando-nos o sucesso, garantia do bem comum. Então nós vemos aqui, né, ministro, esse edito de Milão liberando, deixando os cristãos aí livres para cultuar. Na verdade, então, Constantino, ele não torna o cristianismo religião do império, não. Ele apenas legaliza. Isso, é isso que nós vemos. Ele abre caminho, né? Isso. É o que a história está falando, para os nossos ouvintes ficar bem claro. E a história deixa claro que o sistema político do império estava em falência. O sistema de tetrarquia não funcionou por muito tempo. Após a morte de Diocleciano, os imperadores entraram em guerra. Saiu vencedor quem? Constantino, o único imperador no período de 313 a 337. Por isso que ele conseguiu fazer o que fez. Constantino aboliu o sistema de tetrarquia e procurou dar ao império o caráter de uma monarquia oriental. Legalizou o cristianismo e fundou a cidade de Constantinopla, hoje Istambul, para onde transferiu a sede do governo. História antiga e medieval, o historiador José Jobson de Arruda, página 287. Nós acreditamos que os relatos históricos que estamos apresentando tenham assim te ajudado a entender como se deu a preparação para a formação de um poder político e religioso desenvolvido dentro do domínio do Império Romano, isso é, na cabeça desse animal terrível e espantoso. Daniel 7, versos 24 e 25, conta aos 10 chifres. Daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. Abaterá 3 reis, proferirá a palavra contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Historiadores registram: o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano no ano 380, por ordem do imperador Teodósio I, que tomou a medida numa lei conhecida como o Edito de Tessalônica. Antes disso, os cristãos foram, durante muito tempo, impopulares em Roma por não adorarem ao imperador, o que era escancarado como um ato subversivo. Mesmo gerando antipatias e até perseguições, como o reinado de Nero entre os anos 54 e 68, eles foram tolerados nos primeiros séculos de vida de sua religião. Com a decadência do Império no final do século II e a ameaça de invasões bárbaras, iniciou-se outro período de dura perseguição aos cristãos, que se recusavam a servir no exército romano. Mas nem isso impedia o cristianismo de ganhar seguidores, tornando-se logo a crença mais popular no Império. Percebendo a força crescente da religião, o imperador Constantino I resolveu usá-la politicamente para fortalecer seu próprio poder e enfrentar a decadência romana. A partir do século IV, com o imperador Constantino, começaram a ser definidos os ritos cristãos pelos líderes dessa igreja. Havia 5 patriarcas ou bispos espalhados nas principais cidades do Império Romano. Esses patriarcas diziam ser herdeiros dos apóstolos de Cristo. E a partir do século seguinte, definiu-se o que o bispo de Roma seria o mais importante deles, chamado de Papa, o vigário de Deus na terra, pai de todos os cristãos. Assim, com o estabelecimento das normas da religião cristã, passou-se a afirmar essa igreja como católica, que significa universal, devendo ser expandida para todos. Ou seja, ela se tornou católica, apostólica e romana. Então nós vemos essa citação aí, não é uma citação nossa, mas é uma citação de Fernando Machado, especial para a página 3 de Pedagogia e Comunicação. Percebe que o título que o imperador tinha como pai do império é passado ao Papa. Isso. Como Augusto, aquele que pode ser adorado, como pontífice. Nós estamos falando o surgimento da ponta pequena, como se deu. Outra contribuição fundamental de Constantino I para o cristianismo romano foi patrocinar o concílio de Nicéia em 325 d.C., o primeiro concílio ecumênico da igreja. O objetivo de homogeneizar e unificar o entendimento sobre diversas questões doutrinárias
e onde foi chancelada a natureza divina de Cristo como Deus. Lembra que no início nós falamos? Esse era o objetivo, chancelar, acabar com tudo que havia de divisão, e assim eles chancelaram a natureza divina de Cristo como Deus, o Deus Filho e sua relação com o Deus Pai, resultando no chamado credo niceno que nós conhecemos, refutando-se versões alternativas da fé cristã. Eles combateram especialmente o arianismo, que não acreditava que Jesus era Deus. Isso apresentado por Eduardo André, blog sobre a história de Roma e outros assuntos. Em 27 de fevereiro de 380 d.C., o imperador romano do Oriente, Teodósio I, promulgou em conjunto com os seus colegas da parte ocidental do Império, Graciano e Valentiniano II, o decreto de Tessalônica, declarando o credo niceno trinitário como a única religião legítima do Império Romano e a única possível de ser considerada católica universal, bem como determinando que cassasse todo o apoio estatal às demais religiões politeístas. Eduardo André, blog sobre a história de Roma e outros assuntos. O decreto é o seguinte: é nossa vontade que todos os diversos povos que são súditos de nossa clemência e moderação devem continuar a professar aquela religião que foi transmitida aos romanos pelo divino apóstolo Pedro, como foi preservada pela tradição fiel, e que agora é professada pelo pontífice Dámaso e por Pedro, bispo de Alexandria, um homem de santidade apostólica, de acordo com os ensinamentos apostólicos e a doutrina do Evangelho, que nós criamos em uma só divindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em igual majestade, em uma santíssima trindade. Nós autorizamos que os que obedecerem essa lei assumam o título de cristãos católicos. Porém, para os outros, uma vez que a nossa opinião são loucos, tolos, nós decretamos que recebam o nome ignominioso de heréticos, os quais não deverão ter a presunção de dar aos seus conventículos o nome de igrejas. Eles irão sofrer, em primeiro lugar, o castigo da condenação divina e, em segundo lugar, a punição que nossa autoridade, de acordo com a vontade do céu, decidir infligir. Publicado em Tessalônica, no 3º dia das calendas de março, durante o 5º consulado de Graciano Augusto e o 1º de Teodósio Augusto. Esse escrito nós achamos ali no blog sobre a história de Roma e outros assuntos de Eduardo André. Olha que interessante. Não foi Cristo que fundou essa igreja. Não foi Pedro que passou autoridade a ninguém. Não foi Jesus que fez essas coisas. Isso é coisas dos homens e da política. É interessante, então, constatarmos que a Igreja Católica se constituiu como uma instituição no Império Romano, mas, ainda que tenha sido fortalecida pelos últimos imperadores de Roma, sobreviveu à sua queda, a queda de Roma em 476, e foi adquirindo cada vez mais poder e prestígio durante a Idade Média. A historiadora é Fernanda Machado, especial para a página 3, Pedagogia e Comunicação. Ao profeta Daniel foi dito: o quarto animal será um quarto reino na terra, que nós cremos que é o Império Romano. Qual será diferente de todos os reinos? Claro que o Império Romano é diferente. Devorará toda a terra, pisará os pés, farás em pedaço. E os 10 chifres daquele mesmo reino, que é do meio dos 10 chifres, se levantarão 10 reis. Nós vimos isso. Depois dele se levantará outro reino, que é esse que nós estamos falando, o poder político e religioso manifestado dentro do Império Romano, o qual, o profeta diz, será diferente dos primeiros e destruirá, abaterá 3 reis. E ainda vai perseguir os santos. Quando nós falamos de algumas perseguições, se tratava de Roma antes de ser o Sacro Império Romano, né? O texto que nós lemos está em Daniel 7, versos 23 ao 25. A história nos mostra o surgimento de 10 reis ou reinos dentro do Império Romano e o desenvolvimento de outros reinos diferentes dos 10, de outro reino diferente dos 10, que é esse reino que nós estamos falando, político e religioso, que abateria 3 reis ou reinos. Se nós encontrarmos, eu digo, na história quem abateu 3 reinos dos 10, encontraremos quem é a ponta pequena, ou mais evidências de que a ponta pequena é essas afirmações que a história confirma mesmo. As invasões do Império Romano Ocidental pelos bárbaros ajudou imensuramente a edificar a estrutura geral de Roma papal. Os 10 reinos bárbaros que constituíam uma séria ameaça eram os reinos dos alamanos, dos francos, dos visigodos, dos burgúndios, dos suevos ou suábios, dos anglo-saxões, dos érulos, dos vândalos e dos ostrogodos.
O imperador de Roma vivia agora em Constantinopla. Contudo, seus exércitos desarraigaram e destruíram os vândalos e os érulos, enquanto simultaneamente combatiam os ostrogodos, que mantinham seu assédio em Roma. Isso nós criamos, ô ministro Lucas? Não. Nós trazemos referências aqui, né? Está em Richard Bennett, do Berean Beacon, webpage, que está em www.bereanbeacon.org. Olha aqui, informação relevante e interessante. Nós temos também a Guerra Gótica. Foi uma série de combates travado entre o Império Romano do Oriente e o Reino Ostrogótico, que vem dos ostrogodos, né? Na Península Itália, Dalmácia e Cilícia, Sardenha, no período entre 535 e 553. Na Batalha de Tagina, também é chamada a Batalha das Tumbas dos Galos, em junho e julho de 552. As forças do Império Bizantino, comandada por Nerses, derrubaram o domínio dos ostrogodos na Península Itálica, abrindo o caminho para uma conquista bizantina total na península. Origem Wikipédia, Enciclopédia Livre. Esses reinos foram destruídos por serem arianos. A história mostra que a grande maioria desses povos bárbaros foram cristianizados, eles eram os arianos. Então, uma coisa interessante aqui, irmão, como a política sempre funciona. Os bárbaros iam invadir Roma, mas queriam invadir Roma com a ideologia política religiosa também. E aí trazia algo que Roma não concordava. Roma, que eu digo desenvolvimento como Roma cristã aqui, ou Roma católica. E aí os arianos, eles já adotaram uma política que não favorecia o Império Romano. A Igreja Romana soube, então, associar-se com o poder secular dos novos reinos. À medida que eles iam instalando-se, isso foi possível por conta do grande esforço realizado por ela para cristianizar os povos germânicos. À medida que eles, os bárbaros, eram cristianizados, a igreja reforçava o seu poder, ao mesmo tempo que lhe dava legitimidade. Por Daniel Neves Silva. Cumprindo então Apocalipse, que diz: os reis da terra prostituíram com ela. É isso mesmo, Apocalipse 18:3. Usando o poder do Estado, essa religião perseguiu práticas religiosas tradicionais e pagãs, e com isso inúmeras regiões foram cristianizadas. Após o século V, a igreja romana ocupou o vácuo. Ela ocupou o vácuo de poder deixado pelos romanos quando o império caiu. Por isso que durante a Idade Média era frequente que as cidades fossem governadas por sacerdotes locais. O historiador Daniel Neves Silva é quem apresenta isso. O livro O Sagrado na História Cristianismo, publicação da Ediouro Dueto, página 8, afirma: foi assim amparado pelo poder terreno que o cristianismo romanizado se infiltrou no mundo helênico, influenciando e sendo influenciado pela antiga cultura grega, que se alastrava pelo Império Romano. Os ensinamentos de Aristóteles, que viveu 4 séculos antes de Jesus, foram então cristianizados e, bem mais tarde, no século XIII, seriam sistematizados por Tomás de Aquino, o dominicano, que deu a origem à teologia católica, tal como conhecemos hoje. Vemos a influência, né, da filosofia entrando na questão religiosa. Por isso, em Apocalipse 13, diz que a besta é semelhante ao leopardo, que é a Grécia. A aparência da besta lá é da Grécia. Ela herdou, né? A aparência dela é exatamente do leopardo, que representa o Império Grego. Verdade. Então, após a edição do decreto Cunctus Populus, Teodósio e Graciano lançaram-se em uma campanha de perseguição ao quê? Às heresias cristãs. Aquilo que eles achavam que os cristãos praticavam que era heresia. Então, o credo de Nicéia diz que era aquilo, quem fosse diferente era herético. Eduardo André, o blog sobre a história de Roma e outros assuntos. Ouça o que o profeta Daniel fala do chifre pequeno. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante dos quais os 3 primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Daniel 7:8. Assim nós podemos ver o cumprimento desta profecia. Os reinos dos érulos, ostrogodos e lombardos foram dominados pela ponta pequena, o poder político e religioso, desenvolvido no domínio
cabeça do animal terrível e espantoso, o Império Romano. Historiadores colocam que esse poder político e religioso vai ocupar o vácuo deixado pelo Império Romano, e era uma igreja agora que estaria se destacando. Deus mostrou para Daniel no capítulo 7:11 que esse animal seria morto. Olha o que os historiadores falam. Para suavizar a morte do poder imperial, a unidade eclesiástica deveria ser imposta mediante a coerção, se necessário, não sendo essa nem a primeira nem a última vez que a religião foi utilizada para dar apoio a posições políticas. Richard, Burnett, Berean, Bacon, né? O profeta Daniel, no capítulo 7, verso 16, ele diz: cheguei-me a um dos que estava perto e pedi a verdade acerca de tudo isso. Ele me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são quatro reis, nós já mostramos isso, que se levantaram da terra. Lembrando nós das sucessões de impérios, vamos lembrar, um leão, Babilônia. O segundo era um urso, que era o Medo e Persa. O terceiro, um leopardo, a Grécia. E o quarto, um animal terrível e espantoso. Porém, Deus nos lembra em Daniel 7,18, os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todos sempre, de eternidade em eternidade. Você teve, então, a oportunidade de ver, através de vários registros históricos, o cumprimento da profecia. Você teve a oportunidade de ver isso. Leia Daniel 7,24. A queda do Império do Ocidente, também chamada a queda do Império Romano ou a queda de Roma, foi o processo de declínio do Império Romano do Ocidente. Quando ele não conseguia mais impor seu domínio, seu vasto território foi dividido em várias comunidades políticas sucessoras, os 10 reinos. O Império Romano perdeu as forças que permitiam-lhe exercer um controle efetivo de grande parte da Europa, do Norte, da África e do Oriente Médio. Origem e Wikipédia, Enciclopédia Livre. O poder político e religioso se desenvolve muito no Império Romano do Oriente, chamado Império Bizantino. Podemos entender isso como a fase do crescimento da ponta pequena, o seu desenvolvimento. Ao contrário do que ocorria no Império Romano, antes da conversão de Constantino e da progressiva cristianização dos antigos domínios romanos, onde o imperador era Augustus, isto é, divino no Império Bizantino, o imperador acabou sendo o representante de Cristo na Terra. Isso nós vemos pelo mestrando, se eu não me engano, né? Cláudio Fernandes. Depois das dificuldades do século III, vários imperadores procuraram centralizar mais o Estado, obter o maior controle dos cidadãos, para que, deste modo, fosse mais fácil mobilizar recursos humanos e financeiros para defender o fragilizado império e unificar o império em torno de uma ideologia. Com Constantino I, o cristianismo obteve esse monopólio. Origem e Wikipédia, Enciclopédia Livre. No ano 800, em Roma, na noite de Natal, Carlos Magno foi coroado imperador pelo Papa Leão II. Com a coroação de Carlos Magno, a Igreja Católica pretendia fazer reaviver o Império Romano do Ocidente e, ao mesmo tempo, unificar a Europa sob o comando de um monarca cristão. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantaram 10 reis. Não há dúvida, Daniel 7, versos 24 e 25. Nós acreditamos que a profecia é a história contada com antecedência. Sendo assim, devemos ir aos registros históricos, como estamos fazendo, né, para identificar quem é este poder político e religioso que se encaixa na profecia. Já temos certeza que se trata do desenvolvimento da Igreja Católica, Apostólica e Romana. Mas vamos trazer um outro dado interessante aqui. O cesaropapismo é um dos principais conceitos para se entender bem a organização política do antigo Império Bizantino, de 395 a 1453. A grosso modo, essa palavra consiste na junção de outras duas, César e Papa, ou Imperador e Pontífex, isto é, respectivamente, a autoridade política máxima, o César, e a autoridade religiosa máxima, o Papa. De acordo com o Dicionário de Política, organizado por Norberto Bobbio, o cesaropapismo pode-se pormenorizadamente definido por um sistema de relações entre Estado e Igreja, em que o chefe do Estado, julgando caber-lhe a competência de regular a doutrina, a disciplina e a organização das societas fidelium, exerce poderes tradicionalmente reservados à suprema autoridade religiosa, unificando, pelo menos em via tendencial, na própria pessoa as funções de imperador e de pontífex. Decorre daí um traço característico do sistema cesaropapista: a subordinação da Igreja ao Estado, que atingiu formas
às vezes tão acentuadas de levar a considerar a primeira um órgão do segundo. Olha aí o cesaropapismo, ministro. A profecia foi revelada que um 11º chifre tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Não resta dúvida que esta profecia está se cumprindo nos mínimos detalhes. Até aqui, a história tem então confirmado o cumprimento da profecia, não há dúvida. Assim, ao ir definindo as crenças e práticas que os cristãos deveriam obedecer, a Igreja Romana passou a perseguir os que não compartilhavam dessa postura. A tentativa de controlar as mentes das populações sob o seu domínio, aumentando o seu poder de influência e suas riquezas, fez com que a Igreja Católica usasse de todos os meios para impor. Fernanda Machado, especial para a página 3, Pedagogia e Comunicação. Justiniano, ele também tinha um grande interesse, é outro imperador, pelas questões teológicas. Faltava apenas unificar a crença e transformar a igreja em um instrumento homogêneo de domínio. Seu objetivo, o objetivo do imperador Justiniano maior, era unir o Oriente com o Ocidente por meio da religião. Seu programa político pode ser sintetizado numa breve forma: um Estado, uma lei, uma igreja. História da Civilização, volume 4, A Idade da Fé, Rio de Janeiro, recorde. Já em 533, esse Justiniano, imperador do Império Bizantino, reconheceu a supremacia eclesiástica do Papa, quando o chamou de cabeça de todas as sagradas igrejas. Que terrível, né? Terrível. E no ano seguinte, 534, esse status foi legalizado oficialmente na segunda edição do Codex. Mas foi somente em 538 que a cidade de Roma acabou sendo libertada do domínio de um herético, reino ariano, e a Igreja Romana foi capaz de desenvolver mais efetivamente sua supremacia eclesiástica. Richard Bernet Berian. Isso. O Papa Gregório VII também ele defendia a ideia de que o Papa é o vigário de Cristo, o substituto de Jesus. Essa supremacia que ele reclamava por direito divino exigia firme domínio sobre imperadores e reis. Ele queria ser o chefe dos imperadores e reis, por esse poder político e religioso nós estamos falando. Sim. Também isso por Richard Bernet. Assim cumpriu o Apocalipse 18:3. Os reis da terra prostituiu com ela, com a qual prostituiu os reis da terra, Apocalipse 17:2 e Apocalipse 18, verso 3. O irmão João, a ele foi revelado a mesma profecia que estamos estudando, apresentando a nós novos detalhes. O irmão João diz no capítulo 13, verso 1 ao 3. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, um animal, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, olha só, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse, capítulo 13, verso do 1 ao 3. Está claro, pelo que apresentamos, né, ouvintes e ministro Lucas, que a besta não é o Papa, ou o papado. Bastante atenção e isso ficará mais claro. A besta foi ferida de morte. Sim. Mas a chaga é curada. Curada por meio do quê? De um poder religioso que se levanta e dá visibilidade a Roma de novo até hoje. Roma é lembrada, Igreja Católica Apostólica Romana. É verdade. O Papa não pode ser a besta aqui. Entendendo quem é a besta, nós temos aqui a besta de Apocalipse 13 e a besta de Daniel 7. Apocalipse 13, 1, ele diz assim, uma besta. Daniel 7 diz, e verso 3 diz, 4 bestas, 4 animais. E uma delas é esta besta do Apocalipse 13. Apocalipse 13, 1, a besta que tinha 10 chifres. A besta de Daniel 7, verso 7, também tinha 10 chifres. Apocalipse 13, 2, um leopardo, urso e leão. Daniel 7, 4, 6, nós temos também o leão, temos um urso e temos um leopardo. No Apocalipse 13, 2, a besta era semelhante a um leopardo, tal, o urso, tal. Daniel 7, 7 também traz as mesmas referências, mas diz que era um animal terrível e espantoso. Por que terrível e espantoso? Porque ela é uma mistura de tudo. Os 4 impérios, ela se mistura, ela é uma formação dos 3 impérios antecessores e se junta tudo, e aí o pé é de um jeito, a boca é do outro, e aí Daniel não conseguiu encontrar um meio para descrever ela, a não ser dizer um animal terrível, espantoso.
Por tudo que mostramos, fica claro que a besta aqui apresentada é a mesma de Daniel 7. A besta do capítulo 13 é a mesma de Daniel 7, a qual foi apresentada ao profeta como um animal terrível e espantoso, e é revelado na história como sendo o Império Romano. Você percebeu que esta besta tem 7 cabeças. Nós podemos interpretar as 7 cabeças como sendo as 7 formas de governo do Império Romano. Nós vamos mostrar um pouco disso. Vamos falar da semelhança desta besta. Apocalipse 13:2. A besta que viera semelhante a um leopardo, seus pés como de urso, a boca como o de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Esta besta traz características de todos os impérios anteriores, porém a sua aparência era semelhante ao leopardo. Você lembra que império é representado pelo leopardo? Sim, o Império Grego. Ouça o que os historiadores falam, confirmando que, de fato, o Império Romano tem semelhança do leopardo. A cultura greco-romana ou antiguidade greco-romana refere-se à mistura de conhecimentos, ideias, tradições e costumes que foram formados a partir da fusão dos povos gregos e romanos. Essa fusão ocorreu a partir do 2º século a.C., quando os romanos conquistaram a Grécia e começaram a assimilar sua cultura. A casta instruída dos romanos aprendeu grego e começou a interagir com a cultura recém-subjugada. A filosofia grega foi o fundamento de toda a especulação subsequente da filosofia ocidental. Todas as hipóteses levantadas pelos gregos antigos deram vida a várias teorias da ciência, subsequente da filosofia ocidental, moderna. Até muitas de suas ideias morais foram incorporadas às doutrinas da religião cristã. Da mesma forma, o pensamento político dos filósofos gregos manteve sua influência ao longo da história. Nós vemos Hidalgo Shield, história e significado. Então nós vemos a cultura greco-romana, uma junção das culturas. Apocalipse 13:2, a besta que viera semelhante ao leopardo, faz sentido. Seus pés como de urso, lembra do urso, Medos e Persa, sua boca como leão, Babilônia. E o dragão Satanás deu-lhe seu trono e grande poderio. Percebeu pelo texto que lemos que não é harmonioso com as escrituras crer que a besta seja o dragão também. Não pode. Apocalipse 12, verso 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Satanás está escrito. É Satanás o dragão. Acredito que seja do conhecimento seu que Satanás é o governante da terra. Você lembra que em troca de Jesus o adorar, ele disse que daria todos os reinos do mundo a Jesus. E ver Lucas 4, verso 1 ao 7. Ao longo da história bíblica, encontramos relatos claros na tentativa do diabo em destruir o povo de Deus. Também eu digo, não é harmonioso crer que a besta seja a igreja romana ou o papado. Não, a besta não é a igreja romana ou o papado. Vamos ler um texto profético que vai nos ajudar a reafirmar as profecias que estamos estudando e vai confirmar que a ponta pequena, o 10º chifre, é o poder político que deu surgimento à igreja romana. Apocalipse 17, verso 1 ao 3. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com o qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher, uma igreja, assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Nós entendemos aqui na profecia a figura de uma mulher cavalgando sobre a besta. É a fiel representação do poder religioso dominando o poder político romano. Interessante. A mulher estava montada numa besta. A mulher dominou o Império Romano. E a mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nome de blasfêmia. E essa besta tinha 7 cabeças. A igreja romana não pode ser a besta porque ela está montada na besta. Apocalipse 17, 18 diz assim: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Quem não sabe? Reinou com tanta força e hoje reina lá num estado chamado Vaticano. Então, ao longo da história, vimos que a igreja romana fez aliança com reis para alcançar o poder e se manter no mesmo. Por isso ela é chamada de a grande prostituta. A história confirma que os reis da terra dariam o seu poder para ela. Vamos ler Apocalipse 17, versos 17 ao 18? Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Ela reina sobre os reis da terra.
A igreja romana só conseguiu ser isso que ela é, chegar e ter esse poder que ela desenvolveu na Idade Média, porque os reis da terra deu poder para ela. Isso. Por isso ele diz que prostituiu com os reis da terra. Vamos buscar entender alguns detalhes revelados ao irmão João no capítulo 17. Lembra bem, a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre a sua cabeça o nome blasfemo. Apocalipse 13:1. O anjo, porém, me disse: por que te admiras? João ficou admirado. Dar-te-ei o mistério da mulher, e da besta que tem 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher, a besta que carrega a mulher. Apocalipse 17, verso 7, Almeida Revista Atualizada. Também nós vamos ler aqui. O anjo disse ao irmão João: por que admiras? Outra versão: eu direi o mistério da mulher, uma igreja, nós estamos trazendo, a besta, o império romano, que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17, 7. Eu estou parafraseando. Agora vamos ler isso na Bíblia da CNBB. Por que estás admirado? Eu vou te explicar o segredo da mulher e da fera com 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. O anjo disse para o nosso irmão João que ia explicar. O anjo disse ao irmão João que diria a ele o segredo da mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres, essa besta que carrega a mulher. O anjo disse no capítulo 17, verso 9. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E também são 7 reis. 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Apocalipse 17, verso 9. As 7 colinas de Roma, são 7 montes, estão posicionados e localizados à margem esquerda do rio Tibre. Elas formam uma espécie de semicírculo ao norte, composto pelo Monte Viminal, que está a 4,5 km do Vaticano. O Monte Quirinal, que está a 4,5 km também do Vaticano, o Aventino, que está a 5,6 km do Vaticano, o Célio, que está a 6 km do Vaticano, e o Esquilino, que está a 5,8 km longe do Vaticano. Já na curva desse mesmo rio estão as colinas mais importantes da cidade, de Capitólio. Capitólio está a 3,5 km do Vaticano e Palatino 5,0 km. É impressionante. São 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. O Vaticano está ali, em volta. Também são 7 reis. As 7 formas de governo que atuaram nas 7 colinas. Nós estamos falando das 7 cabeças da besta. Quais foram? 1. Realeza. 2. Consulado. 3. Ditadura. 4. Triunvirato. 5. Decemvirato. 6. Império. E 7. Papado. Qual era o governo que reinava no tempo de João? Império? Sim, império. Olha o que Deus, por meio do anjo, revelou ao nosso irmão João. Apocalipse 17, verso 10. E são também 7 reis. 5 já caíram. Olha que interessante. E um existe. E outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Sacro Império Romano. Existiu nos dias de João? Não existia. Existiu o império. E quando vier, deverá durar quanto tempo? Um pouco. Pouco tempo. Um existe no tempo de João, que eram os imperadores. A história apresenta o Sacro Império Romano como uma das formas de governo existente no Império Romano, a besta. Ela tinha 7 cabeças. Em 313, vamos fazer aqui uma recapitulação, o decreto de Constantino. Em 325, o Concílio de Nicéia. Em 381, o decreto de Teodósio. E em 538, o decreto de Justiniano. E você ainda quer dizer que Jesus é o fundador desta igreja? É difícil. O historiador José Jobson, no seu livro História Antiga e Medieval, na página 274, ele diz assim: com a expansão do cristianismo, a igreja adotou como modelo de sua administração a própria organização do Império Romano. O culto cristão mudou muito depois da sua oficialização. Essa medida atraía os pagãos, mas provocava também um afastamento dos fiéis apegados ao culto primitivo. Estes se retiraram para os desertos. Parece que ele está falando da profecia, não está? Sim. Que a igreja fugiria para o deserto, a igreja de Deus? Muito. É um historiador falando. No entanto, a consolidação definitiva do poder dessa igreja iria se dar séculos seguintes, a partir da Idade Média, que se inicia no século V, o Império Corolígio, século 8 e 9, e o feudalismo, principalmente o século 8 ao 11, proporcionariam espaço econômico e poder político para a Igreja Católica se constituir na principal instituição medieval. Fernanda Machado, especial para a página 3, Pedagogia e Comunicação e História. Em 800, o rei Franco Carlos Magno foi coroado imperador em Roma pelo Papa Leão III, num esforço para transferir o Império Romano do Oriente para o Ocidente.
O Império Carolíngio é considerado a primeira fase da história do Sacro Império Romano Germânico, que durou até 1806. Sacro Império Romano. É brincadeira? Império Santo. Santo. Nós estamos mostrando que não tinha nada de santo aí, né? E aí vem o cesaropapismo, que foi um sistema de relação entre a igreja e o Estado, no qual cabia ao chefe do Estado a competência de regular a doutrina, a disciplina e a organização da sociedade cristã, exercendo poderes tradicionalmente reservados à suprema autoridade religiosa, unificando tendencialmente as funções imperiais e pontificiais em sua pessoa, na pessoa do Papa. Daí decorre o traço característico do cesaropapismo, que era imperador mais o Papa, que é a subordinação da igreja ao Estado, que chegou a atingir, às vezes, forma tão extrema que levou a igreja a adotar cânones, proibindo o Estado de exercer poder eclesiástico, isso no âmbito doutrinal da igreja. Estamos finalizando, acreditamos ter ficado claro o surgimento de uma igreja carregada por uma besta que foi o Império Romano. Acreditamos não haver dúvida. As profecias registradas em Apocalipse lançam muita luz, eliminando toda sombra de dúvida, e confirma tudo o que Deus revelou aos seus profetas a este respeito. Se você prestou atenção nos registros históricos e nos textos bíblicos que apresentamos aqui, você viu que, de fato, a profecia bíblica é a história contada com antecedência. Convidamos você para o próximo estudo, a besta do Apocalipse 13 e a guerra aos santos. Que Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Eu aprendi bastante. Você também aprendeu? Então, graças a Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Nós aprendemos bastante com esse estudo aqui do programa À Luz das Escrituras. É muito importante esse estudo. Eu aprendi bastante. Desde já convido ao ministro Lucas para fazer a oração de encerramento deste programa maravilhoso, À Luz das Escrituras. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar em nome de Jesus. Eterno e soberano Pai, graças te damos por tua palavra, por tua misericórdia, por teu auxílio, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Rogo o teu querer, a tua vontade sobre as nossas vidas. Nós não queremos aqui, ó Eterno, difamar ou falar mal da crença das pessoas, mas a tua palavra é verdade e nós não podemos agradar aos homens, como os nossos irmãos disseram, é melhor e mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Peço que a tua palavra possa tocar o coração de cada um, que nós venhamos nos livrar de todo o vinho de Babilônia, que o Senhor possa conceder aos nossos ouvintes que tenham força para não serem embriagados com o vinho de Babilônia. Assim nós agradecemos por tua palavra que tem nos ensinado, tem nos instruído, tem levado os nossos corações mais próximos de ti. Te agradecemos por tudo, por este programa, e oramos por cada ouvinte do programa. Estenda suas mãos de misericórdia, seus braços de força sobre cada um, dando força, graça, conhecimento para a libertação, para a verdade que tem poder de libertar. Eles possam conhecê-la e possam ser libertos pela verdade. Rogamos, ó Eterno, por cada pedido de oração, estenda suas mãos de misericórdia, seus braços de força. Conceda a nós da alegria do teu Espírito Santo, conceda a nós da esperança que nós possamos manter sempre no nosso coração, aguardando a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o qual, segundo todas as profecias, indica a nós, virá e implantará um governo justo neste mundo. Nós agradecemos a Ti por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Então, encerramos o programa À Luz das Escrituras, em nome do Senhor Jesus. Que a paz esteja com todos.